Ao longo dos milênios, a história humana foi esculpida por impérios que se ergueram e caíram, deixando atrás de si vestígios de glória e mistério. Um desses impérios, o Aquemênida, sob o comando de Dário Pen, emergiu como uma das civilizações mais impressionantes e vastas da antiguidade. No coração desse império pulsava uma fé antiga, o zoroastrismo, uma religião que moldou não apenas o destino espiritual dos persas, mas também a arquitetura, a política e a vida cotidiana de milhões. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da história para explorar os monumentos sagrados e as inscrições que ecoam os ensinamentos de Ahura Mazda. Majestosamente no complexo de Naqsh Rostam, o túmulo de Dário é mais do que um simples lugar de repouso. Ele é um testemunho da devoção e poder do rei que governou o Império Aquemênida em seu apogeu. As inscrições esculpidas nas rochas narram conquistas, crenças e valores. Uma delas, conhecida como inscrição de DNA, é particularmente notável. Com palavras gravadas em cuneiforme persa antigo, Dário declara: "Um grande Deus é Ahura Mazda, que criou esta terra, que criou o céu além, que criou o homem e a felicidade para o homem, que fez Dário rei." Essas palavras ecoam uma visão cosmológica e ética profundamente influenciada pelo zoroastrismo. Cada pedra daquele túmulo simboliza a luta eterna entre Asha, a ordem cósmica, e Drush, um conceito central na religião fundada por Zaratustra. Nora Elizabeth Mary Boyce, uma renomada estudiosa do zoroastrismo, detalha a iconografia presente nas fachadas. A figura de Dário aparece em oração diante de um altar de fogo, uma prática essencial do zoroastrismo. Acima, o emblema de Ahura Mazda flutua, representando o eterno ciclo de proteção divina e a aliança entre o humano e o divino. Este símbolo, conhecido como Faravahar, encapsula a essência da busca espiritual e da virtude zoroastriana. Mas essas inscrições vão além do simples registro de poder e fé. Elas são manuais de conduta, refletindo o compromisso de Dário em governar de acordo com os princípios divinos de justiça e retidão. As palavras de Dário não foram apenas declarações políticas. Elas transmitiam a essência teológica do zoroastrismo. Cada frase exaltava Ahura Mazda como o Criador Supremo, o sustentador da ordem cósmica e o doador de sabedoria. Frases como "Que Ahura Mazda me proteja do mal e minha casa real" revelam a crença em um Deus profundamente envolvido nos assuntos humanos, orientando reis e súditos rumo à prosperidade e retidão. Além do túmulo de Dário, outros sítios arqueológicos como o da Hanegollaman e Behistun oferecem vislumbres fascinantes da prática religiosa e da vida cotidiana no Império Aquemênida. Da Hanegollaman, situado no extremo oriental do Irã, revela a existência de um centro religioso dedicado a rituais que, embora influenciados pelo zoroastrismo, carregavam vestígios de crenças pré-zoroastrianas. As estruturas religiosas, como o Templo de Fratadara, com suas colunas imponentes e pórticos, ilustram a síntese entre arquitetura e espiritualidade. Por outro lado, a inscrição de Behistun, gravada no Monte Behistun, é uma janela trilingue para o mundo aquemênida. Com textos em persa antigo, elamita e babilônico, ela não só registra as façanhas de Dário, mas também desempenhou um papel crucial na decifração dos escritos cuneiformes. Aqui, novamente, encontramos Ahura Mazda exaltado como o supremo guia, afirmando a centralidade da religião zoroastriana na administração do império. Um registro de glória e teologia cravada na rocha íngreme do Monte Behistun. A inscrição homônima é um dos documentos mais fascinantes da história persa. Este monumento épico não é apenas uma crônica política, é também uma confissão religiosa e um testemunho da fé inabalável de Dário em Ahura Mazda. Escrita em 3 idiomas, persa antigo, elamita e babilônico, a inscrição foi fundamental para decifrar o cuneiforme, o que permitiu aos estudiosos modernos desvendar os segredos das civilizações antigas do Oriente Próximo. Em sua essência, o texto de Behistun narra a ascensão de Dário ao poder e sua luta contra falsos reis e rebeldes. Mas, além disso, ele reafirma repetidamente que sua vitória e autoridade foram concedidas por Ahura Mazda. A divindade é exaltada como criadora do céu, da terra e da humanidade, enfatizando que a ordem e a justiça do império dependiam da devoção ao Deus Supremo do zoroastrismo. Frases como "Pela graça de Ahura Mazda, sou rei",
Ahura Mazda me concedeu o reino demonstram a íntima ligação entre política e religião no Império Aquemênida. Cada vitória, cada decisão governamental era considerada um reflexo da vontade divina, unindo o destino de Dário ao do próprio cosmos. Um dos elementos mais icônicos da inscrição de Behistun é a representação do Faravahar, que emerge como um símbolo característico do zoroastrismo. Este emblema, frequentemente encontrado em relevos aquemênidas, é uma figura alada que personifica a alma humana em sua jornada de busca pela verdade e pela perfeição. O Faravahar não é apenas uma representação gráfica. Ele encapsula os valores centrais do zoroastrismo: o bom pensamento, a boa palavra, vo'ukta, e a boa ação. Estes pilares éticos guiavam não apenas os reis, mas todos os que buscavam viver em harmonia com a ordem cósmica, conhecida como Asha. Dharane-Golaman, um centro religioso antigo, localizado nas regiões orientais do antigo Império Aquemênida. Dharane-Golaman oferece um vislumbre raro de como a fé e a prática zoroastriana eram vividas em nível provincial. Este sítio arqueológico, identificado como um dos poucos centros urbanos aquemênidas preservados, revela uma cidade meticulosamente planejada, com áreas claramente destinadas a práticas religiosas. Uma das descobertas mais intrigantes em Dharane-Golaman é a presença de um setor religioso com altares de fogo, que formavam o coração espiritual da comunidade. No entanto, os arqueólogos acreditam que as práticas aqui realizadas podem ter sido uma variação do zoroastrismo ortodoxo. A repetição do número 3 em elementos arquitetônicos e rituais sugere influências remanescentes de cultos pré-zoroastrianos, possivelmente ligados aos proto-indo-iranianos. Isso reflete uma fase de transição na história religiosa da Pérsia, onde antigas crenças foram gradualmente absorvidas e reinterpretadas dentro do zoroastrismo emergente. Esses templos e altares simbolizam a adaptação e a resiliência de uma fé que buscava harmonizar as tradições locais com a visão monoteísta de Ahura Mazda. Outro sítio fascinante é a cidadela de Cala Lidir, localizada na região de Khwarezm, na Ásia Central. Aqui, os arqueólogos descobriram uma estrutura circular impressionante, erguida sobre um pódio e com um diâmetro de 24 metros. Este templo, diferente dos altares mais típicos encontrados em outros locais aquemênidas, sugere práticas rituais únicas que combinavam elementos locais e zoroastrianos. O formato circular, com sua simbologia universal de unidade e eternidade, pode ser interpretado como uma tentativa de representar a eternidade de Ahura Mazda e a contínua luta entre o bem e o mal no mundo. As descobertas em Cala Lidir ilustram como o zoroastrismo, embora centralizado em torno de uma teologia unificadora, permitiu variações regionais, adaptando-se às necessidades espirituais e culturais de comunidades distantes. O fogo desempenha um papel central nas práticas e simbolismos do zoroastrismo. Não é visto como uma divindade, mas como a manifestação pura da luz e da ordem divina, representando a presença de Ahura Mazda no mundo físico. Os altares de fogo, encontrados em locais como Dharane-Golaman e no próprio túmulo de Dário, eram o ponto focal das cerimônias religiosas. Em muitas inscrições, inclusive nas de Naxche-Rostam, Dário é representado em veneração diante de um altar de fogo. Esta imagem é uma poderosa declaração de sua devoção e um lembrete de que sua autoridade terrena era legitimada por uma ordem divina superior. Os rituais de fogo simbolizavam a luta contra Druj e o compromisso com Asha, a verdade e a ordem. O zoroastrismo floresceu sob o domínio aquemênida, tornando-se uma religião de Estado que influenciou profundamente a administração, a justiça e a diplomacia do império. Sob Dário e seus sucessores, os princípios zoroastrianos moldaram as políticas imperiais, desde a manutenção de vastas redes de estradas até a prática de tolerância religiosa para com as nações conquistadas. A inscrição de Dário menciona os muitos povos que ele governava, desde os lídios e babilônios até os citas e egípcios. Cada um desses povos tinha suas próprias tradições, mas todos foram incorporados em um sistema imperial que se via como um reflexo da ordem cósmica estabelecida por Ahura Mazda. Assim, o zoroastrismo se tornou um fio condutor, unindo diversas culturas sob um único padrão ético e teológico.
Naxche-Rostan, conhecido como a Necrópole dos Reis, é um local monumental que encapsula o poder e a espiritualidade dos governantes aquemênidas. A majestosa fachada do túmulo de Dário, esculpida na face rochosa de uma montanha, eleva-se como uma declaração de soberania e fé. O posicionamento elevado dos túmulos, inacessíveis sem equipamentos específicos, simboliza a ascensão dos reis ao domínio espiritual, um lugar reservado entre os deuses e os homens. A inscrição detalhada no túmulo de Dário oferece mais do que um relato histórico. É uma confissão espiritual e um testemunho da cosmologia zoroastriana. As imagens mostram o rei em postura de veneração diante do fogo sagrado, acompanhado pelo Faravahar e pelos Ameshas Pentas, os santos imortais que atuam como aspectos divinos de Ahura Mazda. Esses túmulos, embora saqueados após a conquista de Alexandre o Grande, permanecem um poderoso testemunho da integração entre política e religião no Império Aquemênida. Eles não apenas glorificam os feitos militares e administrativos dos reis, mas também refletem sua preocupação com a eternidade, enfatizando a responsabilidade moral e espiritual diante de Ahura Mazda. A inscrição na fachada do túmulo de Dário não apenas lista as vastas terras sob seu domínio, ela também apresenta um código moral que ecoa os princípios zoroastrianos de justiça, verdade e lealdade. O rei exorta seus súditos a seguirem o caminho certo, a não se rebelarem contra a ordem divina e a agirem em harmonia com a vontade de Ahura Mazda. Este apelo à moralidade e à responsabilidade coletiva transcende a governança terrena, oferecendo uma visão de um império guiado não apenas por conquistas militares, mas pela adesão a valores espirituais universais. A inscrição, portanto, não é apenas uma celebração de poder, mas uma reflexão filosófica sobre o papel do governante como guardião da Asha. O impacto do zoroastrismo não se limitou às fronteiras do Império Aquemênida. Seus conceitos de dualismo moral, julgamento após a morte e a luta cósmica entre o bem e o mal influenciaram profundamente outras grandes religiões mundiais, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Durante o cativeiro babilônico, os judeus entraram em contato com os persas e seus conceitos religiosos. Isso possivelmente influenciou a teologia judaica, especialmente em aspectos como a figura de Satanás como adversário, a ideia de um Messias e a ressurreição dos mortos. Posteriormente, o cristianismo incorporou e expandiu essas noções, integrando-as em sua própria visão escatológica. Até mesmo o islamismo, que emergiu séculos depois na Península Arábica, reflete ecos do zoroastrismo, especialmente na ênfase na justiça divina, na batalha entre o bem e o mal e na centralidade de um Deus único e justo. Além de Naxche-Rostan e Dahane-Golaman, outros sítios arqueológicos, como Passárgada e Persépolis, oferecem um panorama abrangente do esplendor aquemênida. Cada pedra esculpida e cada inscrição gravada trazem à tona o casamento harmonioso entre o poder político e a devoção religiosa. Em Passárgada, a capital fundadora do Império Aquemênida, vemos a manifestação inicial da arquitetura monumental persa. O túmulo de Ciro, o Grande, com sua simplicidade e solidez, é um tributo ao fundador do Império e reflete uma espiritualidade que enfatiza a ordem e a humildade. Já em Persépolis, a grandiosidade das colunas e das escadarias reflete a visão de um império global, mas que ainda assim respeita e incorpora as tradições locais. As inscrições ali presentes reforçam o papel central de Ahura Mazda e reafirmam a fidelidade dos reis aquemênidas ao zoroastrismo. Mesmo após a queda do Império Aquemênida e a ascensão de novas dinastias, o zoroastrismo permaneceu uma força espiritual significativa na região. Sob os sassânidas, que vieram séculos depois, a religião viveu um renascimento, tornando-se ainda mais organizada e influente. Durante esse período, os textos sagrados do zoroastrismo, como o Avesta, foram compilados e sistematizados. O legado do zoroastrismo continuou a ser sentido mesmo após a conquista islâmica da Pérsia. Embora a religião tenha perdido seu status oficial, comunidades zoroastrianas persistiram, mantendo viva a chama de sua fé. Hoje, o zoroastrismo ainda é praticado por pequenas comunidades no Irã e na Índia, onde os Parsis preservam os rituais e crenças de seus ancestrais. A religião também atrai o interesse de estudiosos e espiritualistas ao redor do mundo, fascinados por sua rica história e filosofia.
O zoroastrismo, nascido nas planícies da antiga Pérsia, moldou não apenas um império, mas também a própria percepção humana do cosmos e do destino. As inscrições de Dário, as ruínas de Nakhja-Rostam e os altares de fogo de Dahane-Golaman são testemunhas silenciosas de uma fé que uniu política e espiritualidade em uma única visão universal. Ao explorar os vestígios arqueológicos e os textos deixados pelos antigos persas, somos convidados a refletir sobre nossa própria busca por ordem, justiça e transcendência. O zoroastrismo não é apenas uma religião antiga, é uma mensagem atemporal, desafiando-nos a viver com integridade e em harmonia com o cosmos. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo do canal O Zoroastro. Não deixe de consultar as nossas indicações, as referências bibliográficas trabalhadas em nosso canal.